Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos e todas e todes, né? Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudo Franz Fanon. Isso aí, né? O povo não está muito acostumado, está mais acostumado a me ver como mediador do grupo de filosofia da moral e ética, mas eu também, né, sou um estudante aqui, um pesquisador, né, da filosofia do Franz Fanon, não necessariamente filosofia moral, eu me interesso muito pela parte de ontologia, né, ou antropologia filosófica, né, que o Franz Fanon ele traz consigo. E hoje nós estamos aqui com o Adamo, com o Richard, com o Joamin, né, para dar continuidade à nossa leitura coletiva, debate e reflexão do Pele Negras, Máscaras Brancas, o qual nos encontramos, né, no primeiro capítulo, O Negro e a Linguagem, onde o Fanon ele faz uma análise, né, de como a linguagem ela é afetada ou ela é uma via de colonizar, né, o sujeito, de colonizar, né, a pessoa que está em uma situação de subalternidade, né, diante do seu colonizador. De tal forma que o colonizador não fala, né, o idioma do colonizado. É o colonizado que tem que falar o idioma do colonizador, né? E aí, quando a gente, né, faz um paralelo com o que acontece hoje, principalmente na academia brasileira, muitas vezes a gente traz, né, pensadores, pensadoras, né, internacionais, e eles vêm aqui e dão as suas palestras na sua língua materna, no seu idioma materno, né? Mas o mesmo não se repete quando, né, um brasileiro, uma brasileira, né, sai daqui e vai para esses grandes centros acadêmicos fora do Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, a gente é obrigado a falar, né, do idioma deles. Então a gente ainda tem um pouco de colonizado, né, aí, porque, né, somos obrigados a falar o idioma dos nossos colonizadores. Para além disso, né, o Fanon ele fala que quem domina a língua domina a noção de um mundo, né? É quase um pouco do Wittgenstein, né? Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, né? De tal forma que não exista nada que eu conceba, né, no mundo que não esteja dentro desse universo semântico, né? Que não esteja dentro dessa noção que a gente traz, né, conosco, uh, daquilo que a gente possa perpassar com a linguagem, né? Em outras palavras, se está fora dos limites da linguagem, não tem peso semântico, não tem significado. E se não tem significado, a gente não pode nem sequer, né, por assim dizer, falar sobre aquilo, né? Seria inefável. Então é bem complicado, né? Essas questões da filosofia da linguagem, né? O Adam, quando chegar, ele tem muito a acrescentar, é um leitor, né, da filosofia francesa aí fortíssimo, entendeu? Então ele tem muito a acrescentar dessa questão da linguagem. E aí, né, no nosso último encontro, né, que aconteceu algumas semanas atrás, a gente parou nesse parágrafo, né, onde ele acaba citando o Open Noir, né, do Jean-Paul Sartre, a Antologia de la Poesia Negra, né, e aí tem essa passagem aqui que é muito contundente e que o Fanon vai, obviamente, falar um pouco, discorrer um pouco sobre ela, né? Que, né, o Sartre que ele coloca, né? O que é que vocês esperavam quando tiraram a mordaça que fechava essas bocas negras? Que elas entoassem hinos de louvação, que as cabeças que nossos pais curvaram até o chão pela força, quando se erguesse, revelasse adoração nos olhos? É que vocês esperavam, né? E assim, o Sartre ele já é conhecido pelo próprio Franz Fanon, né, ou melhor, por dialogar com a filosofia, com o pensamento do Franz Fanon, porque ele faz o prefácio da edição francesa dos Condenados da Terra, que é outra obra. Eu recomendo vocês lerem esse prefácio, porque o Sartre, ele, como se diz, ele não alivia o peso da caneta, né? Ele não alivia com as palavras, ele fala o que tem que ser dito e que, diga-se passagem, né, dialoga muito com a perspectiva existencialista do Fanon, né?
É bem interessante pensar sobre isso. Enfim, tem mais alguém aqui pedindo para acessar? Deixa eu ver. Professor Jailson, UFBA. Nossa, cara da UFBA. Não, aí tem mais gente que não sei quem é. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Por aí, como é que estão as coisas? Também. Olha, alguém já acabou saindo. Ah, gente, vocês gostariam de colocar alguma coisa para início aqui? Ou a gente já pode começar a leitura e o debate? Né? A leitura, a reflexão e o debate aqui. Tudo bem, vamos lá então, né? E aí, Adam, tudo bem? Certinho. Querem colocar alguma coisa? Não, eu tava pegando aqui, o que você tava falando, só um comentário sobre essa questão da língua, né? É muito interessante a gente pensar como essa questão da língua, ela é uma questão de relação de poder, né? Impressionante, né? A gente vê isso muito bem quando, por exemplo, a gente observa, você tá aí no Nordeste, né? Acho que você tá no Nordeste, né, Anderson? Sim, sim, sim. Sou da E região metropolitana do Recife. pronto. E muitas vezes a gente olha para o Nordeste e a gente, dado o sotaque, essa questão do sotaque, que no Nordeste é muito característico, só que, por exemplo, no Nordeste nem todo mundo tem o mesmo sotaque, né? Mas a impressão que as pessoas têm é que todo mundo tem um sotaque só, e não é assim, né? Então, se você está aí na região metropolitana, certamente em regiões mais afastadas, você vai se deparar com pessoas com um sotaque diferente que você percebe, mas quem não é do contexto, ou melhor, do espaço em que você vivencia, não percebe isso, né? Então, por que o sotaque? Eu acho que essa é a pergunta. Por que o sotaque? Eu vejo que o sotaque ele tem uma relação aqui direta com a possibilidade também de colonização, que tem a ver com essa questão da língua, né? Então, eu acho que o Fanon, nesse livro, né, eu acho que ele é muito feliz quando, lá no início, né, ele fala, olha, não, aqui eu não quero espravejar, digamos assim, né? Eu não quero espravejar porque já está muito espravejado. Eu quero apenas falar uma coisa aqui, se vocês acharem que isso é razoável, beleza. Mas eu também não quero trazer aqui salvação, digamos assim, né? E isso eu acho que isso é muito bacana, né? Da língua, né? Porque a língua ela acaba sendo algo colonizador, né? E muitas vezes quando você está num determinado espaço, você tem que abdicar da sua língua digamos, nativa, né? O próprio Fanon fala muito disso, né? Você tem que abdicar da sua língua nativa para você se inserir na língua de um determinado espaço em que você está, né? Isso para mim é muito forte quando, por exemplo, eu penso minha irmã foi para o sul, né? E aí lá, com o tempo, ela começou a reproduzir um sotaque que era do sul. Eu falei, ué, cara, como assim? É surreal. E tem muito isso. Eu fico vendo com o Fanon, que essa ideia de você acabar reproduzindo o sotaque que não é seu, né, você não foi criado culturalmente dentro dessa língua, mas você acaba reproduzindo aquilo para você, de certo modo, ser aceito. Então, um motivo mais para a gente pensar que a língua também é uma relação de poder e é uma relação de colonização, né? Então, eu acho que é interessante isso que você trouxe no início, assim, só para também ponderar, assim, trazer para o debate. Sim, sim, sim. É bem interessante, porque o David Faustino, eu não me lembro qual é, porque agora, 2025, é o centenário, né, do Fanon, não é isso? E lançou uma série de coletâneas, aqui as editoras, deixa eu só ver aqui qual, né, onde, obviamente, se há várias leituras e releituras, vários autores, né, pesquisadores que utilizam o Fanon consagradamente, desde a Grada Quilomba, a Sarah Winter, a Bell Hooks, né? E tem um artigo do Deison Faustino que encerra essa coletânea, eu acho que é essa daqui, né? Pensar Fanon, que é da editora Ubu,
Eu não sei se dá para ver aí. E é quando o racismo e a zona do não ser em Francis Fanon, eis a questão, desde Faustino e o Nilson Lucas Dias Gabriel. Cara, tem uma parte aqui que é bem interessante, porque ele começa falando de Shakespeare, né, escutando, né, se Fanon fosse, né, criado ou melhor, se Shakespeare fosse na nossa época, ele estaria escutando Racionais, entendeu? E recitando poesia ali junto com Racionais, se fosse da nossa periferia. Só que isso, ele traça um paralelo entre essa questão da linguagem com o, uma obra do Shakespeare. Deixa eu ver aqui qual é. É A Tempestade o nome da obra. Eu não sei se tu já leu essa peça do Shakespeare, né? Que tem um personagem chamado Caliban, né? E Caliban, ele acaba por ser colonizado, por assim dizer, tendo que aprender a língua daqueles sendo escravizados, diga-se passagem, tendo que aprender a língua daqueles que o escravizaram, né? E por final ele diz que aprendeu a língua, aprendeu, né, a língua do seu colonizador, do seu opressor, para poder amaldiçoá-lo na própria língua. Então isso daí é muito, assim, é como se fosse uma espécie de rebeldia diante, né, daquilo que tentou colonizar e moldar o ser da pessoa, por via da brutalidade, por via da força, da violência. Né? É uma implosão, né? Hã? É uma espécie de uma implosão, né? É tipo, né? Porque, Literalmente. porque pensa, a gente É, tem gírias, a gente utiliza gírias, muitas, diga-se de passagem, de tal forma que os caras eles não entendem o que a gente está falando. Entendeu? Por exemplo, tem hora que né, os caras estão falando se pai, não sei o quê, e tome gira em cima de gira, e os caras não entendem. Eu digo, peraí, esse cara tá falando português mesmo? Né? Por quê? Isso, viu, isso é até interessante que você está falando, porque isso também é um debate muito forte com os linguistas, né? Tem essa questão da língua formal, né? Eu recentemente vi um debate de uma linguista aí consagrada, não recordo o nome dela, ai meu Deus, eu acho que é a Manuela Dávila. Acho que é a Manuela Dávila, eu não tenho certeza se o nome era Manuela Dávila. Mas era sobre essa questão do todes, né? E aí essa linguista falava assim, não existe todes na língua portuguesa, não sei o que. Aí a Manuela Dávila rebate dizendo, olha, a sua referência de língua é de Camões, tal, essa coisa toda. E a língua não é algo estático, né? A língua não é algo estático, morto ali para você aprender e reproduzir ela, pelo contrário. E quando então a gente observa movimentos de subculturas, né? Tipo, o trap, o rap, né? Porque trap é rap, para analisar, né? Se a gente parar para analisar o próprio rap, né? Oi? É um gênero, é um subgênero do rap, né? Trap, É drill, rap. boom É bap, rap. Você, né? tem Sim, é toda uma rap, tudo é discussão rap. aí, né? Não vamos nem Tudo é entrar. rap. Mas, enfim, quando os caras utilizam uma certa língua, de certo modo, confrontar dentro dessas relações de poder com a língua do opressor, se tu parar para analisar, entende? Então, assim, ó, eu não vou aceitar a língua do colonizador, se ele quiser, ele que aceite a minha. E aí isso fica muito mais visível quando você observa movimentos para, de certo modo, digamos assim, marginalizar essas línguas que surgem, né? Essas línguas insurgentes, né? Ou para até utilizar o termo do Foucault, essas línguas infames, né? Então é um pouco nesse sentido, né? Que é nessa direção que você está falando, né? Os Racionais, por exemplo, eles foram consagrados não é por agora, eles foram consagrados porque na época que eles vivenciavam, tipo, como é que pode, cara, favelado tá fazendo música e trazendo toda uma realidade, entende? Então é um pouco nisso, né? Uma crítica social extremamente profunda, Com a né? linguagem, né? Com a linguagem da Uma galera linguagem que alcança a população. Em outras palavras, eu não estou fazendo aqui música para os intelectuais entenderem. Entendeu? Para quem está dentro da academia, né? Para a galera que são os grandes compositores do país. Eu estou fazendo música para o povão entender a própria realidade, para chamar a atenção da própria periferia para a realidade da própria periferia, qual é a condição
que essa periferia está lançada, né? A partir ali finais dos anos 80, início dos anos 90, né, quando eles lançam álbuns icônicos como Raio-X do Brasil. Vem Raio-X, ele tá pegando o Brasil e tirando Raio-X do Brasil, pô. Entendeu? E falando de questões extremamente relevantes que não transitavam nos grandes diálogos da nação, mas é extremamente relevante para as pessoas da periferia porque sofrem aquela opressão, certo? Seja com o descaso do Estado, seja com o Estado na representatividade de opressão por via de, né, policiais, entendeu? Então, os Racionais eles foram pioneiros em utilizar a linguagem para criticar tudo aquilo, ao mesmo tempo que eles estavam descrevendo, né, entendendo para si e para toda a periferia qual a condição que está posta para todos nós, né, para todos nós que vêm da periferia. Então é algo assim que é muito impactante, né? Não, sem dúvida. E assim, até curioso, né? Porque assim, a linguagem do opressor é visível em todo lugar, né? Se tu for para analisar, né? Mas a linguagem do insurgente não, né? Ou seja, do contra-revolucionário, vamos colocar nesses termos, né? E não pensando contra-revolucionário a partir tão simplesmente pela a via do materialismo histórico dialético, como se fosse a única possibilidade, né? Mas o que não é visível é exatamente os processos de subjetivação, né, dos indivíduos. Você não observa isso, porque a opressão ela pode até ser visível, porque ela tem uma característica macro, né? Mas, por exemplo, essa perspectiva da subjetivação dos indivíduos, você não observa, porque só quem está nos espaços observa. E você vê intelectuais, acadêmicos falando desses espaços, quando, na verdade, eles nem fazem ideia, né? Uma coisa assim que eu fico muito intrigado, né? Eu estou na região amazônica, mas eu abro aqui o G1, eu vou ver alguém falando da região amazônica que sequer pisou na região amazônica, entende? Bem Eu falo, por complicado. exemplo, para um público de alunos sobre desigualdade social e pergunto assim na turma, quem que já andou de ônibus aqui? Ninguém levantou a mão, porque ninguém andou de ônibus. Eu falei, como é que esses caras vão saber o que é desigualdade, sabe o que essas coisas, assim, não sabe da realidade, entende? Então, é muito isso, sabe, assim, é muito dessa questão do espaço e o lugar em que a linguagem possibilita para certas pessoas falar. Por isso que, de certo modo, vou forçar um pouco a barra aqui, não que eu seja habermasiano, mas é interessante pensar essa ideia da razão comunicativa do Habermas, né, como um espaço para isso, só que não faz sentido, né, quando a gente olha para as margens, né, quando a gente olha para a região norte e até nordeste, você não observa esse espaço para essa razão comunicativa habermasiana, né, mas seria interessante, né? Seria interessante. Sim, sim, sim. Agora, assim, bem como posso colocar? Eu como enxergo essa razão habermasiana, e ele tem consciência da crítica, porque ele escreve isso no prefácio de um livro dele, que é Agir Comunicativo, que como essa razão ainda não é um padrão, né, decorrente de um determinado sujeito, que é branco, burguês, no caso classe média, com valores judaico-cristãos europeus, né? Como esse modelo de racionalidade não deriva daí, né? E aí isso sempre me remete à crítica da razão negra do Equileman Baby, entendeu? No qual ele, diga-se passagem, ele vai ser extremamente influenciado por Fanon. Se eu não me engano, tem aqui o One Baby, não, eu acho que ele não está aqui, né? Não está nessa coletânea, não está aqui. Também é outro autor que o Ami Césaire, é o Ami Césaire, é o discurso sobre o colonialismo. E aquele dali é pesado. É um texto que a gente tem que ler, cara. Porque... Eu acho que, inclusive, eu acho até que esse livro é uma chave de entrada para esse livro aqui. Eu li ele Pele recentemente. Negra, Máscara Branca. Sim. Não, é sério, porque o Fanon ele fala aqui, né? Ele fala que, né, meio que veio a partir do contributo, né, e tal.
E aí eu fiquei, putz, eu deveria começar a ter um livro pequeno, né? Sim, sim, sim. Entendeu? Eu achei a passagem, só para colocar aqui, do Caliban, que é citada pelo David Faustino, né? Tá aqui no subtópico A Tempestade Colonial. E aqui ele fala, né, citando o William Shakespeare, né, na peça A Tempestade, então ele coloca aqui, vê, abre aspas, né? Eis como você me obrigou a me ver, e esta imagem eu a odeio, e ela é falsa. Mas agora eu te conheço, velho câncer, e eu me conheço também. Ensinaste-me a língua, e eu me aproveito nisso. É que eu sei amaldiçoar, que a praga vermelha vos leve, por mim tardes ensinado a vossa língua, por mim terdes, desculpa, ensinado a vossa língua. Fecha aspas, né? A personagem Caliban, né, na peça A Tempestade de William Shakespeare. Cara, que é isso, velho? É o cara que só essa primeira parte aqui, né? Eis como você me obrigou a me ver, e esta imagem eu a odeio, e ela é falsa. Que isso, pô? É a pele negra faz cara branca, tá ligado? Você colocou uma máscara e o cara não consegue se enxergar por conta dessa máscara. Ele se odeia por conta disso. Ele não consegue se enxergar, ele não consegue se ver e ele se odeia, velho. Cara, eu tava escutando o novo álbum do Emicida e de tantas coisas, teve uma música que ela é bem, né? Quanto vale, né? Quanto vale o show mesmo? Esse novo álbum foi lançado agora na quinta-feira passada e ele diz assim no meio da música, né? 98, minhas irmãs brincou de ter cabelo liso. Que é isso, pô? Se não o efeito da colonização, de você se achar, né? Ou a mulher se achar feia, ou os homens se achar feia mulheres que têm cabelo crespo. Entendeu? Não valorizar a beleza, aquela beleza, pô. O que é isso? É um efeito da máscara branca sendo colocado assim, entendeu? Dizendo que, tipo, você tem como é que eu diria? Eu não diria transformar, mas você tem que meio que se mutilar fisicamente para poder atender determinado padrão de beleza, que é só aquele. Né? Só aquele ali Eu- que eu- está estabelecido. Né? Então, vamos, isso daqui é vamos, vamos, pesadão, né? vamos, vamos forçar um pouquinho mais a barra. Eu já tô só para forçar a barra. Isso não te lembra algo nietzschiano? Quando esse relato que você está trazendo, né, do álbum do Emicida, né, quando ele fala aí das irmãs, né, isso não é algo meio niilista, digamos assim, se a gente puder utilizar, forçando a barra, porque a pessoa, de certo modo, nega os valores que seriam valores criativos, uma vontade de potência, né, para você acatar valores morais que não são pensados por você, são valores morais pensados, sabe, pautada num certo ascetismo, né, de negação da própria vida, de afirmar, por exemplo, os cabelos, né, que, enfim, é natural, né, mas que, de certo modo, por uma sociedade onde acolhe um determinado tipo de valor, ou um regime de valor, né, um regime de verdade, acaba induzindo, né, a esse, não sei se para ti faz sentido isso, mas eu vejo o pensamento do Nietzsche assim também muito também nessa direção, né? Porque ele fala, ó, esses valores aí estão constituídos, são valores para te dominar, cara, entende? Então eu vejo dessa forma também. Não sei se tu também vê dessa forma. O É que a que tu moral do acha? senhor e a moral do escravo, né? Exato, né? É a moral Exato. do senhor e a moral do escravo. Mas aí é que tá, porque o cara que chegou nesse ponto, a pessoa, o sujeito, né? Vamos colocar assim, o sujeito que chegou nesse ponto, ele está num um grau de colonização, de aviltamento tão profundo que ele entende que ele ontologicamente não tem valor. Né? A constituição dele ontológica é uma constituição de alguém inferior aos outros, pelo menos aqueles que seriam humanos de fato, de tal forma que ele vai tentar buscar essa humanidade, né? Seja por via como é que se diz? De uma operação artificial que faça ele parecer mais próximo desse ser humano que foi posto ali.
Então, tipo, eu tenho uma espécie de humanidade que já está posta aqui, ó. A humanidade é esse. Esse daqui é o ser humano, desse padrão, certo? Tudo aquilo que se distanciar disso daqui vai ser menos humano. Esse é o ponto. E aí, o que é que significa ser menos humano? Né? Do ponto de vista prático, na nossa realidade. Significa que seus direitos vão ser menos considerados do que os outros. Significa que o valor da sua vida, né, não, ou melhor, sua vida não importa tanto quanto a vida daqueles que são humanos. Então, significa, de fato, uma degradação ontológica desse sujeito, certo? A tal ponto de ele não ser um sujeito que ele é ativo, que ele é um sujeito que toma as decisões, toma a frente e realiza as transformações do mundo, e dentro dessas realizações ele se autorrealiza também. Então ele não tem essa capacidade de se afirmar diante de toda a diversidade que acomete. Por quê? Por conta desse movimento violento, né, colonial, que o destruiu ontologicamente, não é só psicologicamente, não. Não é só afetou o inconsciente, mas destruiu ontologicamente. Né? E talvez o Fanon seja o cara que atentou para isso. Só que eu acho que a grande sacada do Fanon, e isso a gente vai ver lá no meio, para o final do livro, é entender que esse sujeito, na medida que ele transforma a realidade, na medida que ele transforma a história, ele também se transforma. Então ainda tem uma saída para esse sujeito. Entendeu? Não é ele conscientizar o inconsciente dele apenas, de que ele sofre de um complexo de inferioridade, porque esse é o nome, né, de quem vai buscar alisar cabelo e etc. e tudo mais. Mas sim de que ele tem que transformar as estruturas sociais, porque essas estruturas sociais elas são a causa desse complexo de inferioridade. Enquanto as estruturas permanecerem as mesmas, haverá pessoas que sofrerão com esse mal. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar uma. Né, primeiramente, tem que entender que não existe solução individual para um problema que é coletivo. Né? A gente tem que coletivamente transformar essas estruturas. Né? Ver qual é a saída do Fanon. Então, tipo, ele está o tempo todo ali dialogando com vários autores, né, com Hegel, com Sartre, com Freud, mas a saída dele é marxista. É marxista porque ele busca de fato revolucionar e transformar as estruturas sociais. E sabe qual é interessante? Né? É que o David Faustino ele vai na mesma. Ó. Ao nosso ver, Franz Fanon faz uma leitura calibanizada, né? Ou seja, fazendo um calibanismo teórico, né, de clássicos europeus como Hegel, Marx, Freud e Merleau-Ponty, em vez de simplesmente copiá-los ou refutá-los. É isso que ele faz. Ele acaba se apropriando de conceitos de Freud, de Hegel, de Merleau-Ponty, de Sartre, entendeu? E ele não está preocupado em mostrar, fulano da não, vem aqui que eu vou me apropriar disso e agora eu vou utilizar essa ferramenta conceitual como eu bem entender. Porque agora eu vou explicar um fenômeno que vocês não estão alcançando, por conta que vocês não têm a experiência de mundo, né, a experiência sensível que eu tenho desse mundo, né, e que os outros têm. Aí acabou-se, velho. Para mim, essa é a sacada. É aqui que está o ponto. Porque se a gente vê todo grande pensador, entendeu? Moderno, e até mesmo lá atrás, né, na antiguidade, nos medievais, eles acabam se apropriando de noções, conceitos e teorias dos outros pensadores, e muitas vezes eles não se dão o trabalho de refutar, não, eles vão utilizar aquilo para algo que o pensador original não utilizou. Muitas vezes eles vão ampliar aquela teoria, aquele conceito, e mais do que isso, né? Eles vão como poderia dizer, eu não vou dizer distorcer, mas eles vão dar um uso próprio daquilo, um uso que ele mesmo fez, entendeu? Então isso é que eu acho fascinante, porque o Fanon ele faz,
Por mais que ele diga, o problema não é filosófico, vou tratar o problema a partir da psicanálise. Não é, velho. É um problema tão filosófico que ele acaba tendo que dialogar com né, uma meia dúzia ou mais de filósofos aqui, entendeu? E tendo que se apropriar de teorias e conceitos que são oriundas desses pensadores, né? E aí, o que é que tu me diz? Eu acho que eu falei demais, Anu. Não, é isso, acredito, é isso mesmo. Eu tenho um historiador brasileiro que ele fala, por exemplo, ele é de uma linha mais crítica à produção historiográfica que segue uma vertente materialista histórico-dialética, né? E ele fala assim, olha, o materialismo, a historiografia materialista é uma historiografia sem materialidade, porque entende como matéria objetos, produtos que são criados pelos seres humanos, mas esquece que os seres humanos, né, os indivíduos, eles também são produtores também de certas materialidades que não são tangíveis, né? E para, por exemplo, citar o exemplo dos escravos, né, que ele faz uma discussão, né? O escravo era um produto para quem detinha o escravo, né? E para aquele escravo, ele era despido de materialidade simbólica? Não, ele detinha a materialidade. Então, ele vai nessa linha crítica, sabe, dessa produção historiográfica materialista, né? Mas para dizer isso, que, de certo modo, o Fanon, não que o Fanon, ele endosse, né, você bem falou, ele não vem endossar e reproduzir o materialismo histórico dialético, tal qual foi pensado por Marx, Engels e outros, né? Ele não, ele utiliza como essa caixa de ferramenta mesmo, né? Esse referencial teórico, como você disse, agora eu vou partir agora da minha pele negra para analisar o que eu sofro com isso, né? Então é a partir disso com isso que eu vou tentar fazer a leitura, né, de todos esses processos coloniais, né? Concordo com você plenamente, né? Eu só fico um pouco intrigado, e é isso aqui eu vou falar assim, mas é de pouca leitura, assim, para poder, né? Mas me parece, e pelo tua fala assim, não sei se é isso mesmo, mas me parece que Fanon está muito preso numa perspectiva estruturante, a ideia de estrutura, né? Bem no estilo estruturalista. E eu fico às voltas com essa questão do estruturalismo, né? Porque, embora o materialismo histórico dialético seja esse método de uma análise, né, da materialidade, né? Mas ele deixa de lado muitas coisas. E o estruturalismo surge aí como uma possibilidade de analisar outras perspectivas, só que o estruturalismo acaba caindo no mesmo equívoco, né? Dizer que existem estruturas fixas e tudo mais. E parte desse princípio de estruturas fixa, a gente acaba, de certo modo, aniquilando aquilo que é central dos indivíduos, que são as suas subjetividades, né? Subjetividades essas que são colonizadas, né? De maneira até sutil, né? A gente nem percebe, né? E aí eu não sei se o Fanon vai nessa linha. Então, como eu disse, é uma coisa assim que, pela tua fala e pelo que eu li, dá a impressão que ele é um pouco nessa linha estruturalista, mas eu não sei se é isso mesmo, sabe? Eu acredito que seja. Bom, é até bom dar uma olhada nisso, né? Se dá para a gente compreender ele como um estruturalista, né? E qual vertente do estruturalismo ele assumiria, né? Um, é algo que tenho que pensar. É algo que tem que pensar. Precisa de leitura para isso também Não é e uma discussão reflexão, mesmo para a entendeu? gente, entendeu? Aprofundar Mas aqui. é ótimo que você coloque essa questão porque já me ajuda também, entendeu? Então, eu estou Sabe por quê? aqui Porque na reflexão. existe um outro autor, que é o Eduardo Glissant. O Eduardo Glissant, ele vai um pouco nessa linha pós-estruturalista. E ele tece crítica a essa ideia de estrutura fixa que tem na historiografia, na própria filosofia, né, vertente francesa, né, estilo Barthes, o Althusser, essa galera toda, né, até o Lacan, que o Lacan vai fazer a sua maneira lá, né, o Levi-Strauss, né, essa perspectiva, existe uma estrutura, como é que a gente faz a análise dessa estrutura, né? E já o Glissant, não, o Glissant ele parte mais de uma perspectiva bem deleuziana, né? Deleuze e Guattari, né? A perspectiva de rizoma, entendendo o rizoma não como algo fixo, porque as pessoas interpretam a ideia do rizoma, né, como algo fixo, centrado, né? E não é isso, né? O rizoma ele digamos assim, um ponto de partida para uma análise mais dos acontecimentos, né?
E aí o Eduardo Glissant, ele segue essa vertente do Fanon, mas ele vai por esse lado, né? E aí tu falando isso agora, sobre essa questão da estrutura, e pelo que eu vejo aqui no Pele Negra, né? Me parece realmente que ele vai nessa linha do estruturalismo, né? Enfim, ele está na psiquiatria, a gente não pode esquecer, né? Embora ele seja crítico, né? Dessa questão da psiquiatria, no modo como é pensado no contexto dele, né? Mas me parece, né? Eu não sei se tu teve essa impressão, estou trazendo aqui mais para a gente tentar retomar esse ponto e tentar enxergar isso, né? Sim, sim, sim. É bem interessante, porque o leitor, ele fala dessa questão do psiquiatrismo, e, infelizmente ele não está aqui hoje, mas ele tem uma tese de que é, a alienação, né, que era a forma que era tratada a doença psiquiátrica naquela época, é, era uma consequência da violência colonial. Né? Se existiam, né, pessoas, né, negras, né, adoecidas psicologicamente, era por conta que a violência colonial foi tão poderosa que aprisionou a cognição dessa pessoa dentro de uma realidade que não é, né, que não é real, por assim dizer. E aí cabe ao trabalho do psicanalista libertar ou ajudar essa pessoa a se libertar, né, desses grilhões que a amarram. Né? A gente estava lendo os escritos psiquiátricos dele, que é. Esqueci o nome do texto agora. Ai, como é que é o nome? Peraí, deixa eu buscar aqui. Que eu estava lendo junto com o leitor num canal que é dele. A gente lê às terças-feiras à noite, mas aí rolou alguns desencontros aí, a gente parou deu uma parada, eu espero que a gente continue, que são os escritos psiquiátricos do Francis Fanon, que é no... Cadê do texto? Não é Revolução Argelina. Nossa, eu tenho esse texto aqui em PDF, cara. Alienação e Liberdade, tá aqui. Né? Que é exatamente tratando dessa questão, né? Tratando desse ponto. E aí, é bem interessante a gente parar para pensar sobre a questão de estrutura, né? Porque, principalmente quando a gente olha para a nossa sociedade, tá? Eu não sei se eu sou estruturalista, não, mas quando eu olho para a nossa sociedade, a gente vê o quê? A gente vê algo se repetindo, principalmente quem vem das camadas mais baixas, há pelo menos 3 décadas, 4 décadas, né? A gente vê, por exemplo, que continua rolando crime, continua rolando ilegalidade, né? Continua pessoas sendo presas e morrendo em função disso, mas sempre as pessoas que são presas ou mortas em função desse crime, dessa ilegalidade, elas têm, né, uma classe social, elas têm uma tonalidade de pele, elas têm uma raça, né? E elas têm um CEP, principalmente, entendeu? É muito raro você ver um filho de juiz, de desembargador, mesmo que venha estar sendo envolvido com determinados tipos de crimes e ilegalidades, ser preso ou ser morto pela polícia, né? A gente sabe que quando a polícia entra na favela é para fazer o que fez no Rio de Janeiro há algum tempo atrás, né? Embora o Estado não tenha uma lei de pena capital, de pena de morte, mas a pena de morte parece ter sido aplicada ali, entendeu? E quando ela entra num condomínio de luxo, onde foi apreendido, sei lá, uma quantidade gigantesca de armas de fogo ilegais, né, mais de 100 e poucos rifles, né, eles não dão um tiro, ninguém morre, né, e pessoas pontuais são presas. Então, assim, isso não é de hoje, isso se repete, né? Eu lembro que quando o primeiro Tropa de Elite foi lançado, já tocava nesse ponto e as pessoas não entenderam. Foi necessário o José Padilha, se não me engano, o nome do diretor, né, lançar o segundo filme para poder explicar às pessoas que, olha, o problema não é ele, vocês não entenderam o primeiro filme, eu vou lançar o segundo aqui. E aí o segundo ele aprofunda e parece que as pessoas ainda não entenderam, né?
Não entenderam. E aí, quando você vê né, como a coisa está organizada, como a coisa acontece, você não tem, você tem sempre, né, os mesmos resultados, só mudando os personagens. Passa o tempo e a coisa se repete. Entendeu? Passou uma década, se repetiu, passou outra década, continuou se repetindo, passou outra década. O que é isso? Parece ser resultado de uma estrutura que está posta, que está estabelecida. Pois Entendeu? é, mas será que é estrutura ou são práticas? Essa é a questão. Porque, veja, as práticas, realmente, assim, faz sentido isso que você está falando, entende? Muito sentido. Mas, mas aí Mas são práticas. eu tenho um ponto que eu gostaria de acentuar aqui, Ada. Porque quando a gente olha, mas é uma estrutura, então você está querendo dizer o quê? Que é algo que paira no ar, é abstrato? Não, eu estou falando de algo que a gente vê e pode modificar. Eu estou falando de instituições que constituem o Estado. Estou falando das polícias, estou falando do judiciário em si, estou falando das instituições. E essas instituições, elas são, né, elas têm regimento, elas têm normas, elas têm códigos de conduta, elas têm procedimentos e elas têm uma forma padrão de lidar com determinado problema, entre aspas, certo? Então, na medida que eu consiga modificar essas instituições e o funcionamento delas, eu modifico a estrutura. Na medida que eu deixo, por exemplo, de ver o problema das drogas como um problema de criminalidade e passo a ver como um problema de saúde pública, eu transformei a coisa. Tu entende? O usuário de droga ele já não é mais um criminoso, entendeu? Ele é um cara que tá doente e precisa de tratamento. E precisa se tratar diante disso. Entendeu? Então, pensa comigo. Se eu pego um cara que bebe todo dia até ficar ébrio, né, e sei lá, assim, tá lá bebendo todo dia, esse cara é um alcoólatra. Tu vai dizer todo mundo, não, esse cara é um alcoólatra, ele precisa se tratar, ele precisa de tratamento ali, né, vai buscar ajuda para ele. Né? Mas se um cara se droga todo dia com a droga ilícita, esse cara é um criminoso. Entendeu? Então, se eu modifico só essa perspectiva, né, né, dizer que o problema das drogas não é um problema criminal, mas sim um problema de saúde pública, eu já modifico muita coisa dentro da operação das instituições e do judiciário também. Porque eu deixo de criminalizar esse cara, entendeu? E passa agora a colocar ele para um sistema de saúde que tenta dar assistência a ele. Entender, Adam? Meu ponto? Ixi, eu não sei nem se ele tá aí. Ele fechou a câmera, acho que deve ter dito alguma coisa. O Joami abriu aí. Joami, você quer falar alguma coisa? Quer colocar algum ponto? E aí, galera, o que é que vocês acham? Falei demais, foi. Tá testando a câmera. Mas pode ficar à vontade, tá, Joami? Pode falar aí, certo? Pode ligar o microfone e também falar. Gostou da explanação? Nelson, meu amigo, surgiu Oi. um imprevisto aqui, cara. Eu vou precisar dar uma saída. Sem problema, Chegou sem gente problema. Mas, aqui. assim, eu acho que valeu o debate, entendeu? Eu que Vamos, agradeço mas muito. a gente vai conversando, não encerra agora, né? A gente tem muita Hã? coisa para conversar. Não encerra agora, a gente tem muita coisa para conversar, né, ainda. Beleza, beleza. Tu não precisa sair de imediato, né? Não, não, eu digo assim, eu preciso sair agora mesmo. Mas aí a Ah, gente vai conversando ainda, sim, 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 sim. tá beleza? Não, é só para te colocar sobre essa questão da estrutura. Talvez o Fanoni seja estruturalista, só sobra saber qual tipo de estruturalista ele venha a ser, né? Não, eu E entendi. talvez Eu tenho algumas ponderações em relação a isso, mas a gente conversa depois com mais calma sobre isso. Uhum. Tá Eu- beleza? eu- Perfeito, perfeito. Precisa ir, né? Tá na correria. Isso. Chegou a gente aqui. Mas a gente se fala, beleza? Valeu, gente. Bom encontro aí. Valeu, Ares. Obrigado, Valeu, Adam. valeu. Eu vou... Gente, eu vou dar uma lida aqui, Joami, certo? Vamos dar uma lida aqui rapidamente,
E aí a gente continua o nosso debate, a nossa explanação. Uh, eu acredito que a gente possa avançar só um pouquinho, né? E aí daqui a pouco a gente encerra o nosso encontro, tá bem? Aqui, depois de ter lido, né, da gente debatido tudo isso, vamos ler um pouquinho aqui do Francionão, tá, gente? Não sei, mas afirmo que aquele que procura nos meus olhos algo que não seja uma interrogação permanente deverá perder a visão. Nem reconhecimento, nem ódio. E se dou um grande grito, ele não será nada negro. Não. Na perspectiva adotada aqui, não existe problema negro. Ou, pelo menos, se existe, os brancos não se interessam por ele, senão por acaso. É uma história que se passa na penumbra. E é preciso que o sol transmute. Nossa, que trago comigo, clareie os mínimos recantos. Não existe problema negro, né? Vamos ver em que sentido o Fanon está colocando isso. O doutor Gordon, médico do Hospital de Psicopatologia Mata Hari de Nairobi, no Quênia, escreveu um artigo de Press Medicale, sei lá, do leste africano, abre aspas. A observação minuciosa de uma série de 100 cérebros de nativos normais estabeleceu a olho nu uma ausência de cérebros novos, caracterizados, como se sabe, por células no último estágio de desenvolvimento. E acrescenta a ele, essa inferioridade representa quantitativamente 14,8%, citado por Sir Ali Burns. Já foi dito que o preto é o óleo entre o macaco e o homem, é o elo, desculpa. Já foi dito que o negro que o preto é o elo entre o macaco e o homem. O homem branco, é claro, e é somente na página 220 que Sir Ali Burns conclui. Não podemos, portanto, considerar como cientificamente estabelecida a teoria segundo a qual o homem negro seria inferior ao homem branco ou proveniente de um tronco diferente. Fecha aspas. Acrescentemos que seria fácil demonstrar o absurdo de proposições tais como, abre aspas, de acordo com as sagradas escrituras, a separação das raças brancas e negras se prolongará no céu como na terra, e os nativos acolhidos no reino dos céus serão encaminhados separadamente para certas casas do Pai, mencionadas no Novo Testamento. Fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, somos o povo eleito. Observe a tonalidade das nossas peles. Outros são negros ou amarelos por causa dos seus pecados. Fecha aspas. Nossa. É, é bem complicado, né? Mas assim, não é de hoje que se usa, né? Que se usa a religião para se justificar, né? Tal atrocidade, né, gente? Tal violência atroz, certo? Se você parar para dar uma olhada, isso tá até lá né? O MC dele cita isso naquela música Principia, ou Principia, né? Se for em latim a pronúncia, e é como se as pessoas negras não tivessem alma, né? A gente não tem alma. Eu me lembro de uma outra música, dessa vez aí é de um rapper pernambucano chamado Diomedes Chinaski, que é Fake Beat, o nome da música. E aí você pensa, pô, ele tá falando da mulher, não, ele tá falando o tempo todo da Igreja Católica, né? E aí ele diz no meio da música, né, devolva a alma do meu povo, né? Devolva a nossa alma. Porque até nesse processo de desumanização, que é isso o que o colonialismo faz, né? É desumanizar a pessoa, ele acaba retirando a alma da pessoa, né? A Igreja Católica, né, durante algum tempo, ela falou isso, né?
Ela dizia que os índios poderiam ser salvos porque eles ainda não conheciam o verdadeiro Deus, precisariam ser catequizados, né? Mas eles tinham alma, então eles poderiam ser salvos. Os negros africanos, não. Os negros africanos não tinham alma, né? Tá aqui, tá no Fanon. O grau de desumanização é tão profundo que nem alma a gente tem. É punk, né? Professor, Pode ficar à vontade, meu amigo. não, é porque surgiu assim só uma ideia. O senhor não acha que existe uma certa passividade por parte do povo negro por, em relação a isso que o senhor acabou de dizer? Por exemplo, o povo, há diversos intelectuais com capacidade de pensamento. O exemplo é o senhor, por exemplo, que, que eu falo da revolta, que não se revoltam do ponto de vista da violência. Não é da violência da escrita, do debate, mas de algo mais brusco. Eu não estou defendendo, mas eu estou admirado de existir pessoas que pensam e têm tem isso documentado, sabe que isso, ou seja, tem uma capacidade crítica de saber que é verdade, que existiu, porque muita gente, por causa da luta do dia a dia, não consegue. Talvez meus pais não são pardos, por todos os dois, mas minha família do meu pai tem diversos negros, mas ele é mais pardo. Mas, enfim, eles não vão, nunca pararam na vida para discutir uma situação dessa. Eu nem sei se isso cabe aqui nessa conversa, mas é uma coisa que. Mas a conversa entre o senhor e o outro professor foi assim tão franca que às vezes a gente toma se sente até disponível assim de falar uma situação dessa, porque às vezes vou ser mais claro. Eu sei que você está me entendendo. Numa conversa dessa ou num debate na faculdade, que eu ainda estou cursando, estou pelos 60% do curso, muita gente nem quer se expor para não ser taxado de. Não é nem ridículo, mas de desinformado sobre o assunto. Mas como o senhor abordou essa situação, me veio em mente esse recorte de que o povo fica no debate, fica só expondo a exemplo do autor. E não vão ainda para uma situação de radicalismo. Encontrei uma palavra mais ou menos. A gente vê na Câmara dos Deputados, algumas deputadas que até hoje de madrugada eu estava assistindo, vi naquele momento do Glauber Rocha, do Glauber Braga, vi quando livraram a Zambelli, vi enfim, estava assistindo porque eu chego de Sobral uma hora não, 12 e pouco, aí vou me alimentar, coisa e tal, e acabo olhando na Câmara, ali ao vivo. Mas, enfim, tem a deputada as negras, o povo negro, que entra numa certa discussão mais ríspida. Mas, enfim, o senhor não compreende que existe uma certa, voltando lá para o início do que eu estava tentando dizer, não existe assim uma certa passividade, uma aceitação ainda de pouca força. Ou seja, estão querendo que a coisa tente se igualar ainda pela via burocrática, muito lentamente, com todas o que já foi conquistado pelas cotas, etc. Mas não existe por mais que se discuta, se publique sobre isso, mas não tem uma aceitação de que o humano, que são humanos. Por exemplo, o senhor falando aí da questão da alma, não são vistos como pessoas, eu me vejo, às vezes, eu digo, então eu não sou tão idiota. Se eu falando, me veio à mente, porque eu estava ontem em Sobral, porque eu sou do PIBID, estava passando por lá, pelo centro, e a gente vê pessoas, e por causa da filosofia, só deve passar por isso, ou passou quando estudante, aquela história da surpresa, que vai tomando conta, vai começando a olhar as coisas. É isso que foi discutido.
O povo, eu começo a observar quem são os flanelinhas, os ambulantes, o povo que carrega a cesta, etc. É sempre um povo sem desalmado. Desalmado. Eu estou igual Desalmado porque, né, foram negados à humanidade até o ponto de dizer que não tem alma, né? Sim, né? é um povo mesmo que, tipo assim, se pegar, são sempre um mesmo fenótipo. Enfim, é o racismo. Como não sei se eu posso dizer, mas tá que é racismo estrutural mesmo. Enfim, você entendeu, né? Mas essa Sim. parte da passividade. Porque tem essa questão histórica, mas não existe, ainda tem gente que é contra matar a fome do pobre, matar a fome do negro, que se tem noção, Tem evidentemente, que gente isso. que é crítico do Bolsa Família, porque o Bolsa Família fez com que a diarista não aceitasse mais receber aquela mixaria para limpar, né, toda a sujeira que era produzida pela pessoa, né, e simplesmente disse que não passaria fome se não aceitasse aquilo, né. Tem gente que é contra o Bolsa Família até por isso, né. A diarista não quer mais aceitar que eu pague R$ 100 para ela limpar toda a minha sujeira aqui, né. Entendi. Entendeu? Estou Então, assim, entendendo. são coisas que a gente vê que está impregnado na consciência das pessoas. E isso faz com que seja muito difícil a gente se rebelar violentamente, tipo, ir para um combate físico, pegar em arma e etc. Porque quem é dono, ou quem, né, domina as instituições, né, como as Forças Armadas, as polícias, né, polícia militar, civil, federal, né, federal, rodoviária, entre, né, outras formas de polícia, quem domina são sempre esses mesmos grupos, entendeu? Então eles têm um monopólio da força, por assim dizer, né? O que é que sobra para a gente? Sobra para a gente tentar reverter por via de voto, né? Criar uma maioria que venha a estabelecer leis, né, e diretrizes para essas instituições. Professor, me desculpa a pergunta, Ah, mas só acredita que vai ser possível em algum momento? Eu já estou chegando nos 50, sabe? eu estou com 36, eu completei 36 no mês passado, em novembro. E assim, Calejado da vida, eu mas luto, eu luto toda vez que eu entro dentro da sala de aula, rapaz. Toda vez que eu entro dentro da sala de aula, estou ali lidando com adolescentes, eu luto para que eles compreendam que o mundo no qual eles estão inseridos, principalmente os adolescentes negros, é um mundo que não os favorece, pelo contrário, né? É um mundo que vai fazer de tudo para que eles não subam, para que eles não ocupem lugares, certo? Que são lugares de tomada de decisão, são locais de poder, entendeu? O mundo entendi. faz isso. A estrutura, as pessoas, né? A consciência das pessoas faz isso. Elas, elas se sentem extremamente incomodadas quando, por exemplo, tem um negro pobre nordestino saindo da periferia do Recife e vai fazer mestrado ou doutorado em uma universidade, né, que está entre as 5 melhores ou 2 melhores do país. E vai sentar do lado, né, vai sentar na mesma mesa ou na mesma sala para ter a mesma aula que um filho de um desembargador, um filho de juiz, né? Alguém que é parente de senador, alguém que é parente de um deputado federal. Compreendendo. Isso para eles é algo assim aterrorizador. O lugar desse negro, né, desse negro nordestino periférico, é num presídio. Eu, por acaso, estava vendo O lugar hoje. desse negro é no cemitério. O lugar desse negro é o flanelinha que devia estar ajudando Sim, ali no estacionamento. Esse é o lugar do negro, desse negro aí. Não aqui dentro, assistindo a mesma aula que os filhos dos que estão sentados no poder, dos que estão no lugar de tomada de decisão, né, estão tendo. Sabe o que isso significa muitas vezes, Joaquim? sim. Significa que
Ok, meu pai foi alguém que trabalhou em uma fábrica a vida toda e recebeu nada em troca, praticamente, no final. Mas significa que eu não vou trabalhar para os filhos do dono daquela fábrica. O ciclo quebrou. Entendi. Muito Entendeu? bom exemplo. O ciclo quebrou, o ciclo foi quebrado. Muito boa, Significa. Hã? boa metáfora para eu gravar, porque eu vou dizer, faço parte do PIBID e estou sob a supervisão da professora Daniele Carvalho, tal. Ela tem mestrado já e tal. E ela dá Massa, massa. a diferença, diferentemente de outro supervisor que eu já tive no PIBID, ela dá a oportunidade ali, de vez por outra, da gente falar alguma coisa. Essa de cada supervisor. Então, eu vou falar desse uma boa maneira de passar para o estudante pobre que ele pode quebrar esse ciclo. Porque hoje ele é filho de um operário, eu sou filho de pedreiro, eu. Mas hoje meu pai já está setentão, já não exerce mais. Mas quebra o ciclo. Uma boa, o senhor, não sei se, o senhor pode ser simples, mas para a gente que é aluno, e é um despertar da filosofia, eu gosto muito desses debates e ficar ouvindo, porque a gente anota esses insights e vai copiando, é copiando mesmo, que eu já Não, vi. vai Porque, copiando e você vai refletir em cima disso. Porque exato, você tem uma historicidade, tem certo, uma vivência que vai trazer sua perspectiva de realidade. O que eu exato, tô dizendo vai passar pelo seu crivo avaliativo. Em outras palavras, vai passar pela sua crítica, pela sua reflexão, sim, certo? Que é o que a gente faz com todos esses autores. Não adianta eu ler Fanon, né, pensando na época do Fanon, não. Beleza, eu posso até levar em consideração, não, ele está falando isso porque na época dele era assim, tal coisa, etc. Mas eu tenho que olhar, né, pegar o que ele está trazendo aqui como ferramenta conceitual, teórica, e trazer para analisar a minha própria realidade. Trazer para analisar o aqui e agora. E entender o quanto a gente ainda tem de pele negra e máscara branca no nosso país, nas nossas atitudes, nos nossos costumes, né? É por isso que eu citei, olha, o MC dizendo, as nossas irmãs, né, as mulheres negras, brincaram de alisar o cabelo. sim, E não elas dizerem que o cabelo crespo é feio, não é atraente, né, não é algo que elas gostariam de cultivar, e valorizar um cabelo, entendeu? Liso, que está dentro de um determinado padrão de beleza. Isso é uma máscara que cobre entendi. quem a gente é. E isso só é um aspecto dessa máscara branca. Porque existem diversos outros aspectos que vão tocar nos nossos valores, nos nossos costumes, entendeu? Que vão tocar em quem a gente é de fato, certo? É a gente entender como é que eu posso te dizer, né? É que a gente entender que a gente está posto numa condição nesse mundo, certo? E que a gente muitas vezes não tem a completa consciência dessa condição. É esse o ponto. Eu acho que a maior revolução que a gente pode fazer nesse momento é uma revolução na consciência das pessoas. É fazer com que as pessoas passem a compreender coisas que elas ainda não compreendem, certo? Entendi. Eu aqui em Pernambuco, eu, né, exerci o cargo de professor do Estado durante 3 anos e meio, né? 3 anos e alguns meses, né? 3 anos e meio, entre aspas. E eu tive a oportunidade de criar uma disciplina eletiva que não existia aqui, que é a disciplina de racismo estrutural. E aí, quando eu apresentei, né, depois de anos aplicando essa disciplina para os alunos e tudo mais, né, teve um momento que foi até briga para ver quem ia se inscrever para a minha disciplina, eu fiquei muito, né, eu tinha 40 vagas, eu tive que abrir mais 20, né, o povo ia Muito buscar bom. fora da sala para poder assistir a aula e tudo mais, era massa. E aí, né, eu fui apresentar para um
um rapaz que veio, né? Ele estava, se não me engano, na Federal, e ele era africano, né? E ele parou para conversar comigo, e eu falei da disciplina para ele e tudo mais. Ele olhou para minha cara e: o que você está fazendo é revolucionário. E até aquele momento eu não tinha noção de que eu estava fazendo a revolução. Estou compreendendo. De certo modo, eu estava revolucionando a consciência daquelas pessoas. Por quê? Porque eu acabei quebrando também um ciclo. Esses ciclos repetitivos. Ah, o pai dele foi educado dessa forma e por isso pensa dessa forma. Mas quando chegou o filho a mim, né, o avô foi educado, o pai foi educado da mesma forma, mas quando chegou o filho a mim, eu fiz ele ir por outro caminho, girar e para outra, né? Porque eu fiz ele enxergar, compreender conceitos, noções que ele não tinha compreendido antes e que talvez até, né, tocasse ele, mas ele não sabia dizer o quê. E aí muitos alunos, né? Eu já tive aluno que se formou, obviamente, e me veio agradecer neste ano, dizendo que o que eu ensinei a eles nessa disciplina está ajudando eles em disciplina na universidade, que eles passaram na faculdade, alguns passaram no vestibular, estão na universidade, e disseram, chegaram para mim no Instagram e dizendo: Edson, muito obrigado pelas tuas aulas de racismo estrutural. O conceito que tu me ensinou lá, as noções que tu me ensinou, estão me ajudando aqui. Outros já dizem, estão me ajudando não chegou voando, como se diz, né? Uhum. Não então, chegou. assim, Sim. pode falar. Não chegou com desconhecido, sem conhecimento básico. Básico essencial daquele assunto. Compreendi. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu me recordo de algumas situações que, pronto, uma situação dessa, que eu me vejo na rua, estava ontem em Sobral, e eu estou morando aqui no interior do Ceará, né? Em Ipu. Fica a 100 quilômetros de Sobral. E quando eu estava ontem, meio-dia, ali passando pelo centro, começo a observar as coisas. É como se, por conta da aula, de uma situação dessa, eu começo a olhar, buscar no dia a dia, no cotidiano, o que se vê, para não ficar aquela situação de que foi visto apenas na aula, não se conversa sobre isso. Então, tem que botar em atividade aquilo, no dia a dia, eu estou compreendendo. É isso, mais do que isso, João Amigo. Imagina que a gente não consegue enxergar essa realidade por conta que a gente não tem a compreensão de determinadas teorias, de determinados conceitos, de determinadas noções. Mas a partir do momento que eu consigo compreender e apreender essas teorias, esses conceitos, essas noções, né? A partir desse momento, é como se eu colocasse um óculos. E esse óculos me permite ver essa realidade melhor. Fazendo uma analogia, né, com quando você utiliza um óculos e passa a enxergar melhor. É isso. Lembrei daquele livro A Luneta Mágica, que eu tive que ler para o vestibular. Não sei se é a Luiz de Azevedo, não lembro, mas... Entendeu? Só que eu digo uma coisa, eu acredito que a qualidade das lentes desse óculos vão se desenvolvendo cada vez mais na medida em que a gente lê, né, ou compreende mais determinados autores, determinadas teorias, certo? Determinados conceitos. Ou seja, esse óculos não resolveu, não fez a gente enxergar tudo ainda. A gente precisa, né, ainda aprimorar mais essas lentes para enxergar o mundo, né, perfeitamente. Obviamente que a gente não pode... Agora sim, eu concordo muito com você. Porque eu também tenho essa urgência de mudança, certo? Entendi. Eu tenho essa urgência de mudança, tenho essa urgência, porque enquanto a gente está aqui tentando compreender o mundo, a coisa está se repetindo. Entendeu? Tem pessoas negras, né, sendo assassinadas pela polícia, né, ou entrando para a vida por crime, tendo suas oportunidades negadas, tendo seus direitos negados pelos próprios agentes do Estado e pelas próprias instituições do Estado. Ou seja, se perpetua.
o racismo, se perpetua o ciclo de massacre, entendeu? E de desumanização desses seres humanos. Né? Não é que parou. Não, terminou aqui esse ciclo, ótimo, vamos bola para frente. Não, ainda continua. Entendeu? Eu vejo muita gente falando, a escravidão acabou, Eris. Foi há mais de 100 anos atrás. Não tem. Olha os resquícios disso aí. E outra coisa, vocês todos concordam com a premissa de que se uma pessoa trabalhou, ela tem que receber pelo trabalho. Né? Mas vocês têm que entender que essas pessoas que estavam em situação de escravidão, elas trabalharam, né? Enfim, não foram as mesmas pessoas, obviamente, mas as gerações trabalharam durante 350 anos e não receberam indenização. Né? E aí, como é que fica? Entendeu? Sim. No final, a gente vai ter leis que vão proibir essas pessoas de terem acesso à educação, de terem acesso à posse de terra, certo? De ter acesso a direitos básicos de um cidadão. Foi preciso esperar praticamente 50 anos para Getúlio Vargas tentar modificar isso daí. Então, é muito, assim, complicado, porque parece que quem conta a história do nosso país, muitas vezes, acaba ofuscando determinados aspectos da história, certo? De maneira intencional. Em outras palavras, a história está sendo contada de forma desonesta. Né? Quem está contando a história está sendo desonesto. Estou entendendo. Entendeu? Está sendo desonesto, intelectualmente falando e moralmente falando. Entendeu? Porque ele não leva em consideração todos os impactos que isso gerou. Né? O povo hoje fala muito contra as cotas, mas as primeiras cotas foram para filhos de imigrantes que receberam terra, né, do governo. Então, a galera que migrou da Europa, né, recebeu terra arrendada pelo governo, e os caras eles tiveram acesso à educação, à universidade. Entendeu? Entendi. Então, aí os caras olham isso, mas cota é injustiça, cota está dizendo que o cara ele é inferior. Não, nenhuma forma, ele só está dizendo que, olha, tem gente que não. Esse não é um país de igualdade de oportunidade. É como se fosse uma corrida, né? Só que um está descalço para correr no asfalto quente e o outro está dentro de uma Ferrari. Aí você pergunta quem vai ganhar a corrida: quem está descalço para correr, né, no asfalto quente, ou quem está dentro de um carro de uma Ferrari para correr. Obviamente, né? É uma Aí das você fala de meritocracia? Você quer dizer que o critério de justiça a ser aplicado aqui é meritocracia? Não é. Entendeu? Se você aplica a meritocracia, você vai estar só aprofundando a injustiça que já é operante em nosso país, historicamente. Então, você tem que corrigir essa injustiça como? Aplicando cota. Entendeu? É uma das políticas mais, assim, formidáveis, não sei se a palavra é essa, mas que mais encanta. É uma das políticas que mais tenta corrigir a injustiça. Exato. Tornar a sociedade um pouco mais justa. E diga-se de passagem que o aluno que entra na universidade por cotas, ele atinge, certo, um grau de desempenho maior do que os não cotistas. Isso já foi comprovado. O que é que faltou esse aluno o tempo todo? Me diga. Oportunidade, minha gente. O que faltou foi oportunidade a esse cara. Deixa eu só contar aqui rapidamente. Eu estava acessando, eu já tinha visto essa notícia, mas eu pensei que ele fosse estudante. Não. Um negro ingressou, estudou a vida em escola pública, ingressou por cotas em medicina na Federal de Pernambuco. Só de Pernambuco. Deve estar por dentro dessa história. Concluiu, passou em 2 residências, mas passou numa terceira, para o Hospital das Clínicas, da Federal de Pernambuco, sofreu discriminação por ser do grupo LGBT, etc., e por ser negro.
no dia 20, no dia da consciência negra, cometeu suicídio. Nossa. Pode tacar aí na internet agora, no dia 20, está uma repercussão grande aí. Eu vi essa notícia no dia 21. Aí hoje, novamente, está nos holofotes, porque um jornal de grande circulação resolveu noticiar. Não, assim, é extremamente lamentável que a pessoa tenha sofrido qualquer tipo de discriminação, certo? Seja por ser negra, seja por ser LGBTQIA+, seja por pertencer a uma região do país, como o Nordeste, o Norte, etc., certo? Isso não determina o caráter dela, isso não determina o grau de profissionalismo que essa pessoa e competência que ela venha a ter, entendeu? Então, tipo, é surreal. Agora, o pior é saber que isso, né, foi tão profundo, atingiu de forma tão profunda essa pessoa que a conduziu ao suicídio. Foi. Né? Eu venho de um centro acadêmico chamado Cefis, que era um prédio onde, infelizmente, pessoas iam para cometer suicídio, porque era um prédio de 15 andares e que tinha uma certa acessibilidade para qualquer pessoa que chegasse lá. E aí tinha gente que nem era do prédio, nem era da universidade, mas subia lá e se jogava, né? E, assim, uma coisa que eu dizia era que, tipo, essa pessoa, a sociedade que o matou, né? Embora ninguém tenha empurrado, embora ninguém tenha, né, mas com todas essas Compreendo. práticas, com todas as formas de violência, né, e não precisa ser violência física, violência moral, psicológica, né, que ela sofreu a conduzir ao suicídio, entendeu? Entendi. Para além disso, eu não sei, né, porque aí também, né, aí teria que caber investigação e tudo mais. Existem pessoas que são tão mal intencionadas que induziriam alguém ao suicídio, entendeu? É lamentável, eu espero que se torne, né, já que está sendo repercutido tanto, como você colocou, né, que Sim. se torne um exemplo a não ser seguido. Né, que toda vez quando alguém adotar uma prática discriminatória, né, se coloque como exemplo, olha, você quer que alcançar esse mesmo resultado? Você que está praticando isso, né? Você quer E, o- alcançar isso aí? e nesse caso, ele escolheu o dia, eu achei isso, eu tive pensando, porque eu vi essa notícia no dia 21, e eu fiquei pensando, ele escolheu o dia da consciência negra para ficar marcado essa. Como um Não, jovem. extremamente pesado, extremamente, Sim, né, significativo, repleto exatamente. de peso semântico, como diria, né, de significado. Sim. Bem, enfim, eu espero muito que as pessoas se cuidem a ponto de não adoecer esse ponto, né, de não chegar aí, certo? E que se existem meios que, como é que se diz? Se existem meios que nos adoecem, também existem meios que nos fortalecem, né, que nos cura e fortalece. Né? As pessoas que sofrem, passam por isso, por favor, procurem esses meios que fortalecem ela. Né? Existem muitos coletivos, né, de pessoas negras, certo? Que lutam, né, desde da área da psicologia até outras áreas, assistência social, entendeu? Dentro da área de concurso, dentro da área né, tentar arrumar emprego, até para a gente que está desempregado, os caras estão ali tentando, né? Olha, tem vaga de emprego aqui ali. Então, né, se tem lugares que vão tentar diminuir, busque os lugares que te fortalecem, que te façam crescer, entendeu? E você tem que ter a consciência de que tem lugares que são formados para te adoecer, são formados para te conduzir a isso, porque as pessoas se sentem incomodadas com sua presença. O seu corpo é um corpo estranho ali dentro. Né? Entendi. Aquela coisa que eu lhe disse, entendeu? Você está sentando você vai para né, um mestrado, um doutorado na universidade federal, na universidade pública, mas você, quando chega ali, você vai ver que ninguém veio da onde você veio. E que você é o corpo estranho ali. Ninguém veio da sua periferia. Entendeu?
Entendi. Certo? Você vai ver gente que é parente de senador, de deputado, gente que é filho de juiz, filho de desembargador, gente que é filho de procurador da justiça, entendeu? Gente que é filho de professor universitário, gente que nunca transitou numa escola pública da periferia. Gente que nunca vai entender, né, no sentido da linguagem, as suas gírias, né? Em outras palavras, você consegue falar né, o brinco, né, né, a língua acadêmica. O academicismo. Não, não, academicismo a ideologia, né, a forma. Mas é o academidez, né, é a língua que a gente fala na academia, que, né, as pessoas fora da academia não entendem. Você consegue falar a língua do colonizador, né, do acadêmico, mas o acadêmico não consegue falar sobre o seu idioma. E isso daqui é algo pontual, né, algo que a gente tem que sempre ter em mente. Entendeu, João Amigo? Entendi, professor. Muitas vezes o meu maior trabalho era traduzir o que eu pensava para a língua acadêmica. Muitas vezes o meu maior trabalho foi esse. Entendeu? Em trabalhos que eu tirava 9,5, 10, é porque eu consegui realizar essa tradução. Entendeu? Entendi. Traduzir o que eu já pensava para uma língua, uma linguagem diferente da minha, da usual. Mas levando o seu entendimento para um acadêmico ou traduzindo, digamos, a formalidade do acadêmico para a sua? Não, é o contrário, é o levar o meu para o acadêmico, né? Entendi. Trazendo o acadêmico para a minha, eu tento fazer isso toda vez, só que ainda é difícil. Esse movimento é muito difícil, parece que de fato a gente fala português, todo mundo fala português, mas parece que não é o mesmo português. Todo mundo parece falar a mesma língua, mas não a mesma linguagem. Entendi. Entendeu? Sim. Então, isso daqui é o que faz com que a gente pare, peraí, vai ter um problema gigante aqui. Né? Mas isso é em decorrência, obviamente, do que a gente chama de barreiras sociais, barreiras econômicas de classe, né? Barreiras étnicas, né? Barreiras de gênero, barreiras que estão relacionadas a essas questões de LGBTQIA+, também, entendeu? Então, existem vários, assim, modos de vida que resultam em linguagens distintas para esses modos de vida, entendeu? E saber se expressar dentro de cada um, com suas nuances, certo? Com suas especificidades, é algo que requer uma maestria gigantesca. Show de Entende? bola. Hã? Entendi. Estou aqui refletindo, o senhor falando aí, eu fico refletindo, é isso. Porque é show. Joamir, pense, você é de Sobral. E Você entende a realidade. Você viveu aí, está quase 50 anos. É impossível você não entender alguma coisa dessa realidade. sim. Você entende, certo? Olha para as teorias que você estudou, para os pensadores, e olha para a realidade. O que tem na realidade que essas teorias estão puxando, né? E o contrário, que não tem, né? Porque pode ser que a teoria ela não esteja falando sobre você, não esteja falando sobre sua realidade. Acontece, entendeu? Acontece. Mas algumas vão estar falando sobre você e sobre sua realidade também. Entendeu? Então, eu acho que cabe muita gente também olhar para saber aplicar isso. Eu tinha uma coisa, há alguns anos atrás, que eu, para saber se uma teoria era válida, eu a compreendia conceitualmente falando e depois eu olhava para a realidade.
E se eu não encontrasse na realidade, eu dizia, olha, essa teoria aí é furada, né? Tá furada, porque, né, eu tenho uma teoria aqui, né? E eu tenho a realidade aqui e não corresponde, então o problema está na teoria, não na realidade. Né? Que eu não posso nunca dizer que a realidade está errada e que a teoria está certa. A não ser que venha uma teoria, né, tal qual como as teorias éticas, que não está falando de como uma coisa é, mas como as coisas devem ser. Aí a gente também não está falando mais da realidade. A gente está falando de algo que é ideal, que não existe e que pode vir a existir, dado algumas circunstâncias. Entendeu? Mas aí já é outra pegada. Certo? Certo. E aí, me fiz entender? Sim. Ó, excelente aula. Uma hora de aula particular. Ó, né? Bem, eu acho que é isso por hoje, né? A gente pode encerrar por aqui. Te agradeço muito, certo? A gente não vai ter encontro nas próximas 2 semanas, porque próxima quarta-feira, dia 24, e próxima quarta-feira, né, no caso daqui a 15 dias, seria dia 31, ou seja, 24 e 31 a gente não vai ter encontro. Mas no dia 7 de janeiro, eu acredito que a gente já pode retomar os nossos encontros, e aí a gente, né, retoma toda essa conversa. É bom saber que você estuda Tupinambá, porque Sim. circunstancialmente eu possa vir a dar alguma contribuição, né, para a sua pesquisa, para a sua atividade enquanto professor. É PIBID, né? Não é PIBIC, não, né? Não, PIBID. É PIBIC, PIBID. PIBID, que é de É, docência, não é isso? sim, sim. Pronto. Circunstancialmente eu possa vir dar alguma contribuição, né? Não sei o que você trabalha, como você trabalha, mas circunstancialmente a gente pode dialogar, tá? Muito bom. Só agradeço. E galera que ficou aqui até agora, né, assistindo aí esse nosso vídeo que vai para o YouTube, muito obrigado pela presença, certo? Só tenho a agradecer a vocês. Querem discutir, querem debater comigo, com o Joami, com o Adamo, com a galera que esteve aqui ao decorrer desse nosso encontro, dessa noite, certo? É só acessar os nossos links aí, tá na descrição do vídeo. E é isso, certo? Tenha um ótimo Natal, um ótimo Réveillon, Ano Novo. E em 2026 a gente volta aqui para dar continuidade à nossa leitura de Pele Negra e Máscaras Brancas, até porque, a partir de agora, eu sou, né, mestrando do PPG FIO da UFMG, né, do programa de pós-graduação da UFMG, e eu vou trabalhar, né, na minha pesquisa, da minha dissertação, exatamente a questão da ontologia negra, né, do Francis Fanon, na medida em que ele se apropria, né, da dialética do senhor e do escravo, da dialética do reconhecimento, né, do Hegel. Então, é isso, né? Obrigado, Joami, né? Muito obrigado. Valeu pela sua presença, pelos comentários, foram ótimos, certo? Eu acredito que é isso, que eu agradeço, Joami. Ok? Cheiro no coração, minha gente, se cuidem, né? E ótimo 2016. A gente se vê. Um abraço, tá? Valeu.